Com certeza não há maior satisfação do que aquela que sentimos quando vemos os nossos sonhos ou projetos a serem realizados. O mais incrível na construção civil é poder ajudar a realizar o sonho de uma pessoa, de uma comunidade ou de uma nação. Olá, este é o Construir, o programa que tem a responsabilidade de levar até si informações relacionadas ao mundo da construção civil. Saiba que para nós é sempre um grande prazer estar em sua companhia. O terreno pode ser compreendido como um espaço físico destinado à construção de um imóvel. A compra e a legalização do mesmo é o primeiro passo a se ter em conta quando se pensa em construção. Infelizmente, em Angola, a compra e venda de terreno tem sido motivos de muitos litígios judiciais, porque em alguns casos os compradores e os vendedores não cumprem com todos os trâmites legais exigidos, causando assim o crescimento de bairros desordenados, entre outros prejuízos que em nada abonam ao país. Mas afinal, como deve ser feito a compra e a legalização de terreno em Angola? Para podermos então compreender e dar resposta a essa grande questão, nós convidamos a jurista Maura Landa. Bem-vindo ao Construir. Muito obrigada pelo convite. De já agradecemos ter aceitado também, não é? Ok. Jurista Maura Landa, que nome incrível. A compra e venda de terreno é algo que ocorre em quase toda parte do mundo. Mas em Angola em alguns casos, é motivos de muitos litígios judiciais. Por quê? Pronto, a compra e venda é algo que ocorre em quase toda parte do mundo. Mas em Angola é motivo de muitos litígios. Isso porque, nos termos do artigo 15 da Constituição da República de Angola, dispõe que a terra é propriedade originária do Estado. Mas existem alguns cidadãos de má fé que se apropriam ilegalmente destas terras, fazendo assim o uso indevido dos mesmos terrenos. Esses cidadãos muitas vezes vendem as terras a mais de uma pessoa e estas pessoas vão registrar estes mesmos terrenos e depois fica assim sem saber quem de facto é o dono desta mesma terra. E por esta razão tem trazido muitos conflitos judiciais para se saber de facto quem é o real dono da terra ou do terreno. O primeiro passo na compra do terreno passa pela pesquisa e seleção do mesmo, tendo em conta aquilo que o proprietário pretende projetar nessa mesma terra. É isto? É exatamente isso, mas existe um porém. A nossa lei de terras, no seu artigo 58, dispõe que, para além da pesquisa que o indivíduo vai fazer da área, do local, deve ter também a capacidade para adquirir este mesmo terreno. Exato. A capacidade passa por a utilização que vai dar a este mesmo terreno. Se não tem capacidades econômicas ou se não vai conseguir utilizar este terreno em tempo útil que a lei dispõe. E caso ela não tenha essa capacidade, o que acontece? O Estado recebe a posse? Sim, caso ele não tenha esta capacidade, não é, para o terreno, no período de 5 anos, o Estado fica com o terreno. E como é que é feito, na verdade, a negociação de terra? Como é que é feito esse processo? Eu encontro alguém que esteja a vender uma terra, um terreno, para melhor compreensão, negocio com ele, pago e fico com a posse do imóvel. Como é que é? Há um critério próprio de negociação? Sim, existem alguns requisitos. Como eu disse anteriormente, a terra é propriedade originária do Estado. Se o cidadão quiser adquirir uma propriedade imobiliária, um terreno nesse caso, deve ir junto da administração para então ter o seu direito de superfície sobre este mesmo terreno. Caso o cidadão já tenha este direito, pode alienar a um outro cidadão, que é, na verdade, nós vamos celebrar um contrato de compra e venda para a cessão deste mesmo terreno. Após a cessão deste terreno, ou a cedência deste terreno, o novo adquirente vai então, junto da administração, legalizar a nova posse ora adquirida.
Em Angola, a legislação que vela pela compra e legalização do terreno é a lei de terra, não é? Exatamente. Que é a lei número 9/04. Fala-nos dessa lei. Pronto. A lei de terras é a lei que dispõe de que formas devem ser efetuadas a aquisição dos terrenos, é a lei que dispõe que tipos de terrenos existem, a nomenclatura dos mesmos terrenos. Por exemplo, na lei de terras nós vamos encontrar a matéria relacionada aos terrenos concebíveis e os terrenos não concebíveis. A princípio, nem todos os terrenos são concebíveis, ou seja, o particular não pode ter o direito sobre todo o terreno, não pode ir ao Estado pedir todo o terreno que bem lhe aprouver, mas simplesmente aqueles terrenos que estão no domínio do Estado, aqueles que sejam concebíveis aos próprios particulares. Para além da lei de terra, que outros regulamentos ou decretos não é, existem que venham a ajudar a regularizar esse processo de compra e legalização de terra? Pronto, existem algumas outras leis que podem nos ajudar exatamente no processo de legalização de terrenos. Não sei se me permite tirar a minha seja à vontade. tabulação, várias leis, não é? Eu vou ver aqui, temos o decreto 2/06 de 13 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral dos Planos Territoriais Urbanísticos e Rurais. Temos o Regulamento Geral de Concessão de Terrenos, isto é, o Decreto número 58/07 de 13 de julho. Temos o Decreto Presidencial número 216/11 de 8 de agosto, que fixa as bases sobre a política nacional para a concessão dos direitos sobre a terra. E ainda temos o Estatuto Orgânico do Planeamento e Gestão Urbana da província de Luanda, isto é, o número 85/15. Muito bem. Quanto à compra e venda, é muito comum nós ouvirmos que adquirir uma posse de terra, adquirir um imóvel, né? Uma terra, um terreno, assim podemos dizer, e depois segue-se dizendo, olha, já tenho, foi-me passado a compra e venda, não é? A declaração de compra e venda. Gostaria que nos explicasse o que é este documento, não é? Que cuidado devemos ter ao assinar, o que é que devemos verificar no documento antes mesmo de fazermos a nossa assinatura neste documento. Pronto, o Código Civil, nos termos do seu artigo 874, dispõe que compra e venda é um contrato mediante o qual se transmite direitos ou coisas mediante um preço. Assim sendo, os cuidados que se deve ter em conta antes de assinar um contrato de compra e venda é necessariamente se aferir à titularidade deste mesmo terreno. É ver se realmente esta pessoa tem a titularidade do terreno que ofere, se tem o título de superfície, o título de propriedade deste terreno. Após isto, tem que trazer algumas testemunhas, juntar a cópia da identificação, quer de uma parte, quer da outra, e assim proceder à assinatura do mesmo contrato. Aí é que está a grande questão, não é? Averiguar os documentos que atestam que de facto a terra pertence, ou o terreno, não é? Pertence ao vendedor. Em alguns casos, que é a realidade em Angola, muitos dos vendedores ou vendedeiras, não é? São as avós, as nossas avós, que têm essa terra desde o tempo colonial e não possuem a documentação. Há casos em que o proprietário não tem a documentação. Como é que fica? Vamos supor que alguém compra a terra e esqueceu-se de averiguar as documentações que atestam que esta terra pertence ao vendedor. Depois de ter comprado, o que é que ele deve fazer, sabendo que o que vendeu não tem documentos que, de facto, confirmem a titularidade do terreno? Pronto. Relativamente à situação das nossas avós que adquiriram o seu terreno na era colonial, o Estado dispõe que
Estas pessoas devem ir junto à administração mais próxima do seu distrito ou município fazer o reconhecimento deste mesmo terreno. Isto cai no âmbito da propriedade útil consuetudinária, que é, na verdade, aquelas propriedades rurais que o Estado atribui ou confere a algumas pessoas. E estas mesmas pessoas não podem vender, ou seja, não podem alienar estes terrenos, pois é proibido por lei. Então, elas não podem vender, Não mas podem, algumas vendem. Sim, algumas vendem, mas é proibido por lei porque estes terrenos são dados gratuitamente a estas pessoas pelo decurso do tempo e pelo uso que dão a estas mesmas terras. Mas ela pode ceder gratuitamente? Já que não pode vender e ceder gratuitamente, também não pode? Essa cedência só se dá entre parentes. Por exemplo, a avó deixa para o filho para o neto, assim sucessivamente, nos termos da transmissão por herança. Eu compreendo. Sim. Mas agora, voltamos ainda na questão. Foi respondido em parte. Se eu, Paulo, adquiri um terreno e esqueci-me de averiguar a documentação do vendedor, que de facto atestam que esse terreno é dele, depois me apercebo que ele não tem essa documentação, mas já foi passada a declaração de compra e venda, ou contrato de compra e venda, que de facto também é necessário ir a um notário reconhecer, não é? É necessário sim ir a um notário reconhecer, porque o notário é, na verdade, a entidade competente para atribuir fé pública a este documento que foi ora celebrado. Muito bem. Tenho o contrato de compra e venda, mas ainda não reconheci no notário, que é muito comum, é necessário nós deixar isso bem claro, é muito comum em nossa realidade aqui em Angola. Temos a declaração de compra e venda, ou contrato de compra e venda, e não ser reconhecido no notário. E aí nos acomodamos. Não é? Quando eu me desperto que, olha, não averiguei se de facto o terreno pertence à tia Joana ou à tia Joaquina, pronto, é um nome fictício, não é? Como é que eu devo fazer? Prontos, a lei dispõe do prazo de 5 anos, caso o cidadão esteja irregular em um terreno, para regularizar a sua situação. A pessoa, no momento da celebração do contrato de compra e venda, não pode se esquecer de verificar e de averiguar os documentos, porque os documentos constituem prova bastante sobre a titularidade destes mesmos terrenos. Uma vez não tendo este documento, não tem como provar que, de facto, esta pessoa é titular deste terreno. E no caso disto ocorrer, aconselha-se mesmo a não efetuar a compra. Nesse caso, fica aí o recado. Pagar ou seja, antes de pagar é necessário verificar a documentação que comprovem que o vendedor é o titular, não é o verdadeiro proprietário desse imóvel, desse terreno. Exatamente. É assim que deve ser. Sim, é assim que deve ser. Caso isso não aconteça, o comprador terá de arcar com as consequências. Perderá dinheiro, evidentemente, vai despender tempo, porque vai ter que tratar os documentos novamente, e junto da administração, e junto da comissão de moradores. Enfim, é todo o processo muito burocrático que, se tivesse verificado os documentos, pouparia tempo. Pronto, eu tenho a declaração de compra e venda, tive o cuidado de averiguar que o vendedor não é, tem toda a documentação que atestam que ele é o proprietário desta terra que eu acabei de adquirir. O que é que eu devo fazer para colocar este mesmo terreno em meu nome? Ou seja, quais são os passos que devem ser dados para a legalização do terreno que foi adquirido? Pronto. Após o contrato de compra e venda estar na posse do utente, deve primeiro ilegalizar no notário, nos serviços notariais. Após a legalização do contrato de compra e venda nos serviços notariais para conceder fé pública a este mesmo contrato, o particular que adquire o terreno deve necessariamente ir junto da administração, levar a cópia do seu bilhete de identidade. Na ausência da cópia do bilhete de identidade, como é que eu posso dizer? A certidão de nascimento. Se não tiver a certidão de nascimento ou outro documento similar que atesta a identidade
do mesmo cidadão. Após isso, deve juntar também um documento da Comissão de Moradores, sim, do seu bairro, da sua área ou distrito. Após isso, a administração vai então enviar um pessoal para averiguar a zona, o terreno que quer comprar e após isso trata-se então o croquis de localização. Após o croquis de localização ser tratado, dá-se a entrada dos documentos para a legalização do terreno. Algo que nos escapou, que também é importante que conste no contrato de compra e venda, é a delimitação do próprio terreno, não é? Quantos metros tem, não é? A dimensão é crucial que se tenha para depois evitar a briga com vizinhos, as brigas com vizinhos. Não, minha parte é aqui, não é? É isso, é um dos pontos a se ter em conta. Exatamente, sim, muito obrigada por nos lembrar. Né? No contrato de compra e venda deve necessariamente constar as demarcações, os limites do terreno a ser comprado, para evitar exatamente estes conflitos, para sabermos, daqui para aqui parou o meu terreno, dali para lá parou o terreno de A ou o terreno de B. E também fazer menção a que preço foi comprado o próprio terreno. E quais são os impostos e taxas que devem ser pagas no ato da legalização do terreno? Pronto, o imposto que deve ser pago é o imposto de CISA. O imposto de CISA? Sim. Como é que é? Explica-nos exatamente o que é o imposto de CISA. Pronto, o imposto de CISA é, na verdade, o imposto que o cidadão paga para a legalização deste mesmo terreno. Além desse imposto, há uma outra taxa a ser paga? Prontos, existem sim outras taxas a serem pagas, alguns emolumentos para dar seguimento à legalização. Sim, para dar seguimento à legalização do mesmo terreno. Próprio terreno. Algo que também não é muito comum, eu gosto de trazer factos, não é? Sim. Claro, sobretudo para os que estão, para as pessoas de status social mais baixos, quando estão a adquirir terreno, não é muito comum a presença de profissionais ligados ao direito, não é? Estou a falar na presença de um advogado ou um perito em imobiliária. É importante, até que ponto é importante ser acompanhado, aconselhado por esse especialista no ato da compra de terreno? Pronto. É importante termos sempre a presença de um consultor imobiliário, de um advogado, isto para se aferir realmente a veracidade dos documentos que estão a ser aí analisados ou a serem postos a título de compra e ver se realmente aquele espaço é propício para a construção ou não. Mas na nossa realidade, infelizmente, a regra é que se faça isso, mas na nossa realidade, infelizmente, atendendo às condições socioeconômicas, não tem se verificado em boa medida. Mas é o que devia se fazer já. Sim, é o que devia se fazer. Lei, como diz a minha mãe, isso tem que se fazer, isso tem que se ter, porque até certo ponto salvaguarda também que é os nossos interesses. Exatamente. O processo de compra e legalização do terreno exigido a um cidadão nacional é diferente a um estrangeiro? Sim, é diferente sim a um estrangeiro, uma vez que o nacional é nato e os requisitos exigidos a um nacional não devem ser os mesmos exigidos a um estrangeiro. Por quê? Muitas vezes os estrangeiros chegam aqui ao nosso país de má fé, muitas vezes eles usam indevidamente estes terrenos, por isso é que a lei veda aos estrangeiros o direito, não é? Que eles podem adquirir a terra, mas com algum circunstancialismo mais elevado em relação aos nacionais. Então, Tem critérios mais rígidos nesse caso. Em relação ao nacionais. Mas todos temos o direito de terra, aí fica registado, né? Desde que cumpramos com os requisitos impostos pela lei. Exatamente.
Bom, doutora, nós estamos mesmo no limite do nosso tempo, né? Eu penso que o essencial sobre a compra e legalização do terreno foi dito, mas eu penso que a doutora deixa algumas recomendações para quem pensa em comprar e legalizar um terreno. As recomendações que eu deixo às pessoas que pensam em comprar e legalizar um terreno é, primeiro, que verifiquem a zona em que vão comprar este mesmo terreno, porque muitas vezes as nossas populações têm construído em zonas de difícil acesso e zonas de risco. Após verificarem a zona que vão construir, verifiquem de facto os documentos daquela pessoa que vão celebrar o contrato de compra e venda, se de facto são titulares dessa propriedade ou não, ou são simplesmente burladores, porque tem se verificado muito na nossa sociedade esse tipo de burlas, as pessoas venderem o terreno a mais de uma pessoa. E caso a pessoa queira ir reconhecer o seu documento, deve ir, ou ao seu terreno nesse caso, deve ir junto à administração mais próxima, levar todos os documentos para então proceder à legalização do terreno. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, já ficamos muito felizes com a sua participação aqui no programa Construir, com certeza ajudou a esclarecer muito sobre esse processo de compra e legalização de terreno. No entanto, desejamos sucessos sucessivamente sem cessar em sua carreira. Muito obrigada. Estamos juntos. Foi assim então o programa de hoje. Nós aqui que abordamos sobre a compra e legalização de terrenos. Esperamos que tenhamos respondido às suas necessidades, não é? Para que quando um dia pretender comprar e legalizar um terreno, possa seguir todos os passos que foi deixado aqui bem claro pela nossa jurista, não é, Maura Lenda. Portanto, nós chegamos ao final do nosso programa, agradecemos a todos que nos acompanharam e esperamos contar convosco na próxima edição. Até lá, subscreva o nosso canal do YouTube, siga nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram. Não é? Virtude do trabalho, até a próxima edição.